Olá e bem-vindo ao canal de quiz de conhecimento bíblico. Hoje, selecionamos 20 perguntas desafiadoras para testar sua familiaridade com a Sagrada Bíblia. Você está pronto para provar o quanto conhece as Escrituras? Mas espere, antes de começarmos o quiz, se ainda não fez isso, por favor, clique no botão de inscrever-se e dê um like neste vídeo. Cada curtida e inscrição nos ajuda a espalhar a palavra de Deus ainda mais. E quando terminar o quiz, deixe um comentário abaixo compartilhando quantas perguntas você acertou. Adoraríamos ouvir de você. Então, você está preparado para embarcar nesta jornada bíblica? Vamos começar o quiz. Noé é uma figura central na Bíblia, conhecido por sua fé e retidão em meio a um mundo corrupto. Ele comunicou-se diretamente com Noé, e ele seguiu as instruções de Deus meticulosamente, demonstrando sua obediência e confiança em Jeová Deus. Questão 1. Qual foi o sinal da aliança entre Noé e Deus? A. Uma cruz. B. Arco-íris. C. 10 mandamentos. D. Uma estrela. Hora de responder. A resposta correta é a letra B. Gênesis 9:13 diz: O meu arco tenho posto nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Próxima questão. Moisés é uma das figuras mais importantes da Bíblia, conhecido por sua liderança dos israelitas e sua comunicação direta com Deus. Nascido em uma época em que os hebreus eram escravos no Egito, Moisés foi escolhido por Deus para libertar seu povo. Deus falou com Moisés pela primeira vez através de uma sarça ardente, instruindo-o a liderar os israelitas para fora do Egito. Questão 2. Qual era o nome do irmão de Moisés? Tempo para pensar. A resposta correta é a letra A. Êxodo 7:1. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus a Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Próxima questão. Abraão é conhecido como o pai do povo escolhido. Veja só, apesar do pecado do homem, Deus mesmo busca na terra alguém que o tema, que lhe seja obediente, para, através dele, resgatar a sua criação, trazê-la de volta para si, nunca desistindo do homem. Questão 3. Quem foi o rei de Salém que abençoou Abraão? Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B. Gênesis 14:18 diz: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. O Egito Antigo era conhecido por sua rica mitologia e profundo relacionamento com uma vasta gama de deuses. Eles eram adorados em templos magníficos e representados por faraós, que eram considerados divindades vivas. Questão 4. Qual foi a primeira praga do Egito? Tempo para pensar.
A resposta correta é a letra C. Êxodo 7:20. E Moisés e Arão fizeram como o Senhor ordenara, e levantou a vara, e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos. E todas as águas que estavam no rio se tornaram em sangue. Agora vamos falar deles, Davi e Golias. Questão 5. Em qual livro está a história de Davi e Golias? Tempo para responder. A resposta correta é a letra D. 1 Samuel 17:50. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Agora a seguir vamos falar de Jacó, o homem escolhido por Deus, bênção divina que surpreendeu Esaú. Questão 6. Para qual nome foi mudado o nome de Jacó? Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Gênesis 32:28. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Agora vamos falar do rei Acabe e Jezabel. Acabe foi um rei de Israel conhecido por seu governo ímpio e pela influência negativa de sua esposa. Jezabel é lembrado por promover a idolatria em Israel, afastando o povo dos ensinamentos de Deus. Jezabel, uma princesa fenícia, trouxe com ela a adoração ao deus Baal e incentivou práticas pagãs. Questão 7. Qual profeta confrontou o rei Acabe e Jezabel? Tempo para pensar. A resposta correta é a letra A. 1 Reis 18:18. E ele disse: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baal. Vamos falar dos reis de Israel. Questão 8. Quem foi o primeiro rei de Israel? Tempo para pensar. A resposta correta é a letra A. 1 Samuel 10:1. Então Samuel tomou um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça, e o beijou, e disse: Não te ungiu porventura o Senhor Deus por capitão sobre a sua herança? A seguir vamos falar da esposa de Isaque, a esposa que Deus escolheu para ele. Questão 9. Qual era o nome da esposa de Isaque? Tempo para pensar.
resposta correta é a letra C. Gênesis 24:67. Isaac trouxe para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e ela foi sua mulher, e ele a amou. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Vamos seguir com Esaú e Jacó. Questão 10. O que Jacó roubou de seu irmão Esaú? Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C. Gênesis 25:31. E disse Jacó: Vende-me hoje o teu direito de primogenitura. A seguir vamos falar de Davi, o filho ruivo. Questão 11. Quem era o pai do rei Davi? Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C. 1 Samuel 17:12. Ora, Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos, e nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. A seguir vamos falar dos livros da Bíblia. Questão 12. Qual é o menor livro do Antigo Testamento? Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B. Obadias 1:21. Um único capítulo. A seguir vamos falar de Elias, o profeta de Deus. Questão 13. Quem foi o profeta que sucedeu Elias? Tempo para pensar. A resposta correta é a letra A. 2 Reis 2:9. E sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. A seguir vamos falar dos primeiros 5 livros da Bíblia. Questão 14. Qual livro vem imediatamente após o Pentateuco? Tempo para pensar. A resposta correta é a letra A. Josué 1 e 2. Depois da morte de Moisés, servo de Jeová, disse Jeová a Josué, filho de Num, servidor de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. A seguir vamos falar de Samuel, o servo fiel de Jeová. Questão 15. Quem foi a mãe de Samuel? Tempo para pensar.
resposta correta é a letra C. 1 Samuel 1:20. Sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu, e teve um filho, a que chamou Samuel, porque dizia: do Senhor o pedi. A seguir vamos falar de Davi, um exemplo de coragem. Questão 16. Quais dois animais Davi lutou enquanto cuidava das ovelhas de seu pai? Tempo para pensar. A resposta correta é a letra A. 1 Samuel 17, 34 e 35. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e veio um leão e um urso, e tomaram um cordeiro do rebanho. A seguir vamos falar de Moisés e sua família. Questão 17. Qual era o nome da irmã de Moisés? Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B. Êxodo 15:20. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou um tamborim na mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Questão 18. Em qual material foram escritos os 10 mandamentos? Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B. Êxodo 31:18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. A seguir vamos falar de José do Egito, homem de muita fé e coragem. Questão 19. O que os irmãos de José fizeram com ele por inveja? Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C. Gênesis 37:28. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais o levaram para o Egito. A seguir vamos falar de João Batista, a voz que clamava no deserto. Questão 20. Que tipo de inseto João Batista comeu no deserto? Tempo para pensar. A resposta correta é a letra A. Mateus 34. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Uau! Essa foi uma jornada iluminadora pelas Escrituras. Como você se saiu? Lembre-se, seja você ter acertado tudo ou aprendido algo novo hoje,
A palavra de Deus está sempre cheia de maravilhas esperando para serem exploradas. Se você gostou deste quiz, por favor, dê um joinha neste vídeo e não se esqueça de compartilhá-lo com seus amigos e familiares. Vamos ver como eles se saem. Se você ainda não se inscreveu, aperte o botão de se inscrever para ficar atualizado com mais quizzes e insights bíblicos. E, mais importante, adoraríamos ouvir seus pensamentos. Comente abaixo com sua pontuação, qualquer pergunta que você possa ter ou até mesmo sugestões para futuros quizzes. Juntos, podemos crescer e aprofundar nossa compreensão da Palavra de Deus. Obrigado por se juntar a nós hoje e que você sempre seja abençoado em sua jornada espiritual. Até a próxima. Continue inspirado.